A paz do Senhor. Gostaria de falar com você que foi chamado para ser superintendente da Escola Bíblica Dominical e não sabe por onde começar. Nesse começo de ano, nós estamos no começo de 2017, tem muitas mudanças de cargo e o superintendente geralmente muda e muitas vezes coloca alguém que ali é novato, foi professor, tem experiência com muita coisa, mas não tem experiência ali com a Escola Bíblica Dominical para ficar na frente da Escola Bíblica Dominical. Bem, deixa eu me apresentar. Meu nome é Herberson e eu sou idealizador do EBD em Foco, faço slides em PowerPoint para as classes aí da Escola Bíblica Dominical, para as revistas da CPAD, mais precisamente, e eu sempre estou postando conteúdo voltados aí para a Escola Bíblica Dominical, para melhorar, né, cada vez mais, para que você possa melhorar cada vez mais a Escola Bíblica da sua igreja. E agora nesse vídeo eu vou dividir ele em duas partes. A primeira parte eu vou falar da capacitação de professores, porque é responsabilidade do superintendente capacitar professores para ministrar uma boa aula. E a segunda parte do vídeo eu vou falar sobre a escola bíblica em si, lá, né, dentro da escola, o que você pode ali fazer para melhorar ali a escola em si, a direção da escola. Agora vamos lá. Professores, você que é superintendente pode ajudar os seus professores a desenvolver os 4 tipos de conhecimentos necessários para que o professor ministre uma boa aula. Eu chamo dos 4 Cs da educação cristã. O que são os 4 Cs da educação cristã? É o conhecimento bíblico, todo professor tem que ter conhecimento bíblico, é o conhecimento das doutrinas, todo professor tem que conhecer algumas doutrinas, as doutrinas básicas da igreja, o conhecimento do assunto a ser ministrado e o conhecimento de didática. O professor precisa conhecer mais sobre didática, saber dar uma aula didática. Ele precisa desenvolver isso. E você, que é superintendente, tem essa responsabilidade de ajudar aí o seu professor a desenvolver esses 4 tipos de conhecimentos. Bem, vamos lá. No conhecimento bíblico, é super importante o professor ler a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. Ele tem que ler a Bíblia toda. Saiba que quem é professor da escola dominical uma vez, provavelmente vai ser o resto da sua vida. A não ser que você realmente não queira aquilo, ver que aquilo não é o seu ministério. Mas quem já dá aula há muito tempo na escola bíblica sabe que eu estou falando. Começa ali, a gente começa a pegar gosto, e a gente não quer mais sair. A gente muda de classe, vai para uma classe para outra, pode ficar ali um ano sem dar aula, mas depois volta. Ou seja, você sempre será professor da escola bíblica dominical, e então você precisa começar agora a ler a Bíblia para que você tenha uma visão geral da Bíblia. Então você que é superintendente pode chamar os seus professores e falar com eles que você quer que eles leiam a Bíblia, né, façam uma leitura da Bíblia para que eles tenham essa visão geral da Bíblia. Eu vou deixar aqui para download, disponível para download, alguns planos de leitura da Bíblia que você pode aplicar aí na sua igreja. Tem aquele plano de 1 ano, que é uma leitura diária de 15 minutos. 15 minutos diariamente você lê a Bíblia toda em 1 ano. É um tempo curto e você consegue ler, né, a Bíblia toda. Tem gente que fala assim, ah não, mas é porque eu não gosto de ler na correria. Não é na correria, é ler devagar, é ler tranquilamente. Eu gosto de fazer 2 leituras da Bíblia. Uma leitura devocional, onde eu vou ali estudar, aprender, vou parar no versículo, marcar, procurar, entender mais aquele versículo e aplicar ele na minha vida. E eu gosto de fazer uma outra leitura, que é uma leitura para ter uma visão geral da Bíblia. Então essa outra leitura é uma leitura que eu tenho um cronograma que eu vou seguindo ali. Então vou seguindo esse cronograma para que eu possa ler a Bíblia toda em um certo período de tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Então são 2 leituras diferentes. Você pode falar com o seu professor que você não vai atrapalhar a leitura dele devocional. Ele pode continuar fazendo aquela leitura devocional dele diária, mas aquela leitura que vai capacitar ele para ter uma visão geral, você pode ali distribuir um plano de ensino e cobrar deles, né? E, irmão, tá lendo, vamos reunir, vamos ler juntos, não sei. Desenvolver a leitura e o conhecimento bíblico e, claro, né, o estudo de hermenêutica. O professor ele precisa estudar um pouco de hermenêutica para que ele possa saber interpretar a Bíblia. E o segundo C é o conhecimento das doutrinas. O professor precisa conhecer as doutrinas básicas da igreja. Então a gente vai ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, mas as doutrinas básicas da igreja, elas são doutrinas que são o quê? Organizadas. São uma teologia sistemática, por exemplo, né? Organiza
ali a Bíblia em vários temas, então fica mais fácil da gente entender as doutrinas. Então, pegar as doutrinas, elas estão na Bíblia? Estão na Bíblia. Só que quando você estuda as doutrinas assim de forma separada, você vê ali a doutrina da salvação em Gênesis, doutrina da salvação em Êxodo, doutrina da salvação em Salmos, você vai pegar várias passagens e vai destrinchar aí a doutrina da salvação. E o que você vai fazer como superintendente para que o seu professor desenvolva esse conhecimento, o conhecimento de hermenêutica, que está dentro do conhecimento bíblico também, e o conhecimento das doutrinas, é incentivar os seus professores a ler. Então, eles têm que ler cada vez mais. Ou seja, tem que ter na igreja uma biblioteca. Muitos falam assim, mas livro é caro, eu não tenho acesso, então por isso que eu não leio. Mas se você criar uma biblioteca dentro da sua igreja, vai ficar muito mais fácil. E é fácil criar uma biblioteca. Basta você pegar ali alguns livros seus, né? Você que é superintendente, arruma os livros, se não tiver, compra, né? Leva para a igreja, fala com o seu pastor, quero criar uma biblioteca, posso divulgar para a igreja, o pastor vai falar, posso, se o pastor te apoiar é muito bom. E aí você vai e fala, irmãos, vamos começar a biblioteca, eu já estou doando aqui 5 livros. Já comecei com minha doação e você peça doação para os irmãos. Vá na casa buscar, anota. Irmão, você pode doar? Posso, eu tenho um livro lá em casa. Anota o nome, o endereço, vai na casa do irmão, busca o livro e em pouco tempo você vai ver que você vai ter muitos livros e vai criar ali a biblioteca da Escola Bíblica Dominical para a capacitação dos professores e também dos alunos. Os alunos podem pegar livros emprestados e ali ler esses livros e estudar cada vez mais. Eu montei uma biblioteca uma vez e em pouco tempo eu tinha 85 livros. Depois eu mudei de cidade e deixei na responsabilidade de outra pessoa. Mas eu juntei, assim, em pouco tempo, mais de 80 livros. Fazia lanche na igreja para que as pessoas contribuíssem com a biblioteca, né? Eu pedi oferta, mas também fazia lanche e foi uma bênção mesmo, e muita gente leu, aproveitou a biblioteca. Você pode fazer isso na sua igreja, né? Basta você tomar a iniciativa e dar o primeiro passo, fazer as primeiras doações para que todo mundo comece ali a seguir o seu exemplo. Em pouco tempo você vai ver ali os seus professores muito mais capacitados, lendo, né, com frequência. Eu acredito que todo professor tem que ler pelo menos 4 livros por ano, porque são os livros de apoio que vêm, né, na revista de adultos, por exemplo. Não sei se é de jovens está vindo, né? De jovens não é com frequência que vem, nem de adolescentes, mas é de adultos, a classe de adultos vem o livro de apoio. E o professor ele tem que ler esse livro de apoio. São 4 trimestres, ele tem que ler os 4 livros. Pelo menos esse ele tem que ler. É um ponto de vista meu, você pode discordar desse meu ponto de vista, mas eu acredito que o professor ele tem que se buscar uma fonte a mais de conhecimento para que a sua aula seja uma aula rica, né, uma aula que realmente tem conteúdo transformador de vidas. Então esses 2 Cs aí, eles vão vir com o conhecimento mesmo, estudando, sentando e estudando, lendo muito. E o terceiro C é o conhecimento do assunto, que também tem a ver com estudo. Ou seja, o livro de apoio, ele entra aí nesse conhecimento do assunto. O professor ele tem que ler livros relacionados ao assunto. Se o tema da lição, da revista como um todo é arrebatamento, ele tem que ler livros sobre arrebatamento para ter conhecimento sobre o assunto a ser estudado. Então ali, o superintendente da escola dominical também tem essa responsabilidade de cobrar esse conhecimento dos professores. Se você já montou a sua biblioteca, faça questão de todo trimestre que começar já comprar alguns livros. Reserve algum dinheiro da escola dominical para comprar alguns livros relacionados ao tema que está estudando ali, e de todas as classes, não só da classe de adulto, mas de todas as classes, comprar livros para que os professores possam aprender cada vez mais. Outra coisa é o conhecimento de didática. O professor ele tem que usar recursos didáticos na sua aula, tem que ter recursos didáticos. Então você que é superintendente pode incentivar o teu professor a usar um quadro, a usar um data show, uma televisão para passar o slide. Você pode fazer com que isso seja facilitado, né? Ou seja, fica mais fácil ele usar. Então separar algum recurso da escola dominical para comprar pincel, para comprar um quadro, para comprar uma cartolina, para incentivar o professor a usar um recurso didático, porque muita gente acha que só pode usar recurso didático para a classe de crianças e adolescentes. Não, a classe de adultos também precisa de recursos didáticos, porque ali também tem aprendizado. É mais difícil ensinar para adultos do que para criança, porque a criança, quando ela distrai, ela sai correndo. O adulto não sai correndo, mas ele fica com a mente longe, então ele também distrai. E se
se você usar um recurso didático, vai melhorar cada vez mais a sua aula. Então, e também o aprendizado, né? Não só melhorar a sua aula, mas que isso tenha efeito na vida dos alunos. E aí você, que é superintendente, tem essa responsabilidade de incentivar os seus professores a usarem recursos didáticos, né, e destinar aí um dinheiro para comprar recursos didáticos para usar na Escola Bíblica Dominical. E eu tenho aqui no meu site, bdenfoco.com, né, uma plataforma de cursos que eu ministro aulas sobre os 4 Cs da educação cristã. Então, se você fazer a sua assinatura mensal, você pode assistir às aulas aí e baixar o slide em PowerPoint, né, que você que é superintendente e os seus professores ficarão muito mais capacitados. Agora eu vou para a segunda parte, que é a escola bíblica em si, né, quando você ali vai dirigir a escola bíblica. Não é fácil você ir para frente da escola bíblica. Eu lembro quando eu fui superintendente, pela primeira vez ali eu subi no púlpito e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu cantava em harpa, se eu orava, se eu lia revista. Eu não sabia por onde começar, né? E depois, porque é muito fácil para quem está embaixo assistindo. Agora, quem está lá em cima, a responsabilidade é muito grande. A gente não imagina, quem é aluno, às vezes está lá sentado, não sabe a responsabilidade. E eu estou falando aqui para você como aluno, como professor e como superintendente. Hoje eu não sou superintendente, mas eu já fui superintendente uma vez. Hoje eu sou professor e aluno, porque eu não dou aula todo domingo. Quando não dou aula, eu vou assistir a aula do outro professor. Então eu sou aluno, eu vejo o que um aluno precisa para que o aprendizado seja mais eficiente, eu vejo o que um professor precisa para que também tenha um aprendizado eficiente, e eu vejo o que um superintendente também precisa fazer. Então, assim, lá na escola dominical, eu vejo o que é essencial, né, lá na prática mesmo, é essencial dar tempo para o professor. A minha aula, né, hoje é 1 hora de duração, né, a minha escola é 1 hora de duração. Porém, se eu fosse escolher, eu queria 1h30. 1h30. Mas 1 hora dá para fazer sim uma aula. É que a nossa revista ela tem muito conteúdo. É uma revista muito boa, é de qualidade. Se a gente for explorar 1 hora, não dá. Não dá para explorar 100% da revista e incluir a participação dos irmãos, que isso é muito importante. Eu sempre dou aula perguntando, fazendo com que todos participem. Então, 1 hora é curto, mas dá para fazer. Só que se você é superintendente e na sua escola dominical é só meia hora, 40 minutos, tem alguma coisa errada. Não está certo. 40 minutos não é um tempo suficiente para um professor ministrar uma boa aula, uma aula que realmente tem aprendizado. Então, a dica que eu dou aqui? Corta aquilo que não é necessário. Às vezes tem escola dominical que canta 3, 4 hinos da harpa, pode cantar só 1 ou 2 hinos, né? Você tem escola dominical que ora meia hora de joelho. É importante orar? É importante. Você não quer cortar a oração? Tudo bem, começa meia hora mais cedo. Começa meia hora mais cedo para que essa meia hora de joelho ganhe tempo aí. É importante orar. Eu acho importante começar orando de joelho, né? Pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos é importante. Mas meia hora, se você orar meia hora, começa um pouco mais cedo para ganhar tempo, né? Mas que mantenha a oração. É importante manter, não tire a oração não, né? Mas outra coisa que você pode tirar é aquela recitação. Às vezes tem 3 classes de adultos, cada uma recita a mesma coisa. Eu não acho necessário cada classe recitar o mesmo assunto, né? Não tem necessidade disso. Então corta isso também. Se está terminando tarde, porque tem 40 minutos, né? Se a gente estender para 1 hora, vai terminar muito tarde, os irmãos não vão gostar, porque tem irmã que vai para casa fazer almoço ainda e tal. Então corta aquilo que não é necessário. Várias recitações não precisa, né? Outra coisa que você pode fazer, né, a questão daquela leitura inicial, né? A leitura inicial só é feita da classe de adultos. Eu não concordo muito, porque está fazendo como se a classe de adultos fosse mais importante do que as outras classes. Ou não faz a leitura, deixa para o professor fazer lá na sala. A leitura pode ser feita assim, um domingo de adulto, outro domingo de jovem, outro domingo de adolescente, para contemplar todas as classes. Porque só lê de adulto, os outros ficam ali perdidos, não sabem o que fazer, fica procurando na Bíblia, às vezes pula alguns versículos e é ruim. Ou corta essa leitura, ou faça de todo mundo um domingo cada um. Outra dica que eu acredito que pode melhorar bastante. Outra coisa é flexibilidade, né? Se por acaso aconteceu alguma coisa que perdeu uma aula, ou uma festa na igreja, teve que cancelar aquela aula. Cancelou, não teve a escola dominical naquele domingo. Então não tem problema nenhum marcar essa aula meio de semana.
Não tem problema nenhum trocar o dia, no próximo domingo faz a aula anterior, para não perder aquela sequência que a revista coloca, que ela é muito importante. Então, flexibilidade também tem que ter na Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que vai melhorar a Escola Bíblica se você fizer isso, né? E, por último, aí você tem que fazer a frequência, ver quem são os alunos mais frequentes, os alunos mais participativos, e premiar esses alunos no final do trimestre. Fazer um almoço no final, fazer uma merenda, um café da manhã, alguma coisa, e ali fazer uma entrega de prêmios. Tenho certeza que vai incentivar os alunos aí a participar da escola bíblica cada vez mais e divulgar isso domingo à noite para que toda a igreja possa saber o que está acontecendo domingo de manhã e assim o número de alunos aumentar e a igreja vai crescer com certeza na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.